estava tomando nota lá. Por isso. Bom, primeiro, obrigado, Silvino, pelo brinde de uma conversa acessível, sem especialistas num ou no outro autor. A gente consegue acompanhar e compreender o que você diz. Significa muita maturidade e muita generosidade em traduzir conceitos e escritos extremamente complicados numa fala que se pode compreender. Isso exige um trabalho, isso são muitos anos de labor pessoal e de aquilo que você diz, pensar ao invés de obedecer. Então, uma das coisas que eu tomei nota aqui foi o problema da obediência. O problema da obediência não é simplesmente a uma autoridade pessoa, uma autoridade instituição. A coisa mais terrível da obediência, acho que é a obediência a uma verdade que se impõe, a uma crença. Hoje, talvez o império de um discurso científico sobre a vida, de um discurso genético sobre a vida. Então, a obediência não é simplesmente a obediência a uma hierarquia de pessoas ou de distribuições institucionais, e sim a obediência que Kant já diz, olha, a falta de vontade de pensar, ou seja, não fazer uso público, ou seja, não implicar-se ou posicionar-se a pensar por sua própria conta. Então, a obediência tem mais a ver com a sujeição, seja uma doutrina religiosa, seja uma doutrina política. Eu estava pensando em minha própria obediência, às vezes, a Foucault, a minha obediência a Kant, a minha obediência aos filósofos, e ao invés de fazer do filósofo algo que me faça pensar, eu faço dele alguém para imitar. E aí eu estou na obediência, estou sujeitado a uma provocação que deveria me fazer pensar e me faz abrir mão de pensar para entender e obedecer. A outra coisa que eu tomei nota também foi sobre a biopolítica e a diferença entre Foucault e Agamben nesse conceito. Eu acho que quando Foucault pensa a biopolítica, ele pensa a partir da criação do indivíduo moderno e como ela é produtiva do corpo produtivo, o corpo economicamente produtivo e politicamente governável, acho que essa palavra podia ser colocada. Então ela é uma coisa recente, ou seja, porque a disciplina que cria esse corpo e que cria esse indivíduo e que faz esse corpo ser trabalhado ao ponto de sermos assim como somos hoje, é no interior disso que se aloja boa parte da biopolítica. E para Agamben, ele não trabalha com o conceito de disciplina e não pensa a biopolítica a partir da disciplina. Então, acho que essa é uma das boas diferenças. Então, para o Foucault, e aqui eu não consigo ler, estou sem uma coisa. E a primeira coisa que eu tinha pensado é o problema do indivíduo, que tem duas... Isso eu vou deixar como problema para dentro. O indivíduo, para mim, pelo que eu ouvi da sua exposição e pelo que eu pensei a partir dela, são duas faces, e você usou essa expressão, duas faces de um movimento. Ao mesmo tempo que o conceito de Foucault trabalha a criação do indivíduo moderno como o lugar do exercício de poder, ou seja, o indivíduo como uma criação e como o alvo continuado de um certo tipo de poder, que é esse poder de individuação e de disciplina. Para cada criança, isso você citou também, cada criança já recebe desde o início o investimento para tornar-se indivíduo, ou seja, ela se torna economicamente, pelo menos, mas também politicamente, indivíduo cada vez mais cedo. Ou seja, esse respeito à individualidade da criança é o nosso discurso e ele vai até o berço, talvez até o período intrauterino. Então, convicto que nós somos dessa individuação. E Foucault chama de isso é uma invenção, e isso tem uma função política, isso tem uma função econômica, isso tem uma função
ética. Muito bem. Então, por um lado, o indivíduo é essa invenção, que é criação de um modelo de poder e, continuadamente, o investimento, o alvo desse mesmo poder. Por outro lado, e aí nós podemos ir ao conceito de Kant, de novo, da maioridade. Foucault diz, olha, é ambíguo se a maioridade é do indivíduo ou é do grupo, se ele é coletivo, se ele é a maturidade do homem moderno que chega à maioridade. Mas, de toda forma, uma das interpretações válidas é de que o indivíduo que a maioridade diz respeito, nesse texto de Kant, ao indivíduo. E outro conceito de Foucault, que tem a ver com o indivíduo, é a estética da existência e o cuidado de si. Então, ao mesmo tempo que o conceito de indivíduo em Foucault, me parece, e essa é a questão, me parece ser um efeito do poder, ele é também, no mesmo movimento, a possibilidade de opor-se a esse poder. Então, Foucault não parece querer transcender o indivíduo ou escapar do indivíduo, mas fazer do próprio indivíduo uma forma de poder que modifique a relação estabelecida. Não, eu acho que não se trata de responder, mas em linhas gerais, de concordar com o que você está dizendo, né? Eu acho que isso que é, ao mesmo tempo, me parece a grandiosidade de um pensador como Foucault, né? Eu diria que, antes de mais nada, o próprio Foucault se mostra como um indivíduo nesse aspecto duplo, enquanto ele escreve as coisas e diz as coisas que ele disse, e que depois viraram convite para a gente, como você está dizendo, para a gente fazer a mesma coisa consigo, né? Quer dizer, o próprio Foucault é um exemplo de alguém que vive uma estética da existência, né? Me chama muita atenção o fato, Foucault não é um cara, por exemplo, você sabe melhor do que eu, né? Não é alguém que escreveu muito livro, né? Mas não por nada é alguém que falou muito, e disso resultaram talvez as coisas mais interessantes e instigantes, porque elas aparecem mais, talvez até mais abertas, mais pensadas, aparecem no próprio texto que foi publicado como algo que está sendo pensado naquele momento, né? E isto isso é bom, ao mesmo tempo é bonito, no sentido de estético, né? É a ideia de uma boa vida, uma bela vida, que é possível, né? E concordo plenamente contigo. Acho que isso, se alguém não conheceu Foucault, acho que é valioso, né? De a gente ter claro que é a partir do conceito de poder dele, que a gente não falou aqui, que é central nessa análise, né? O poder é uma relação entre seres livres. Poder, portanto, não é sinônimo de repressão. Portanto, poder não é uma coisa, e não é, se for uma coisa, muito menos é uma coisa má, né? O poder é algo que existe enquanto há pessoas que se relacionam. Não que não existam relações humanas em que não haja ausência de liberdade. Eu acho que isso Foucault também nunca disse que todas as relações entre os seres humanos são relações entre seres livres. Mas é um convite para o Foucault para que, me parece, a gente queira cada vez mais viver as nossas relações com os outros como relações nas quais eu me ponho como um ser responsável, e não como um ser que me acomode
ao obedecer, eu nem questiono o que você pede, né? Que se não der certo a culpa é de quem mandou, ou coisa parecida. Mas de eu me pôr em toda a relação de mando e obediência, seja que eu mande, seja que eu obedeça, como alguém que pode mandar de outra forma, como alguém que pode não obedecer, né? E isto talvez a gente não faça tão comumente, né? É se pôr a possibilidade de que uma relação não necessariamente é sempre a mesma, ela pode ser diferente do que ela é. Por isso, aqui eu creio que é interessante lembrar a distinção que ele faz entre estado de dominação e relação de poder. Talvez o que nós mais vivemos sejam os estados de dominação, que a gente vive a vida na relação com os outros sempre achando que se o outro é chefe, é óbvio que eu tenho que obedecer, pronto, acabou. Né? Ou se eu sou chefe, é óbvio que eu tenho que mandar, acabou. Senão eu não sou chefe. Né? Dizer, isto é viver as relações nossas como um estado de dominação, em que eu não me ponho a possibilidade de que a coisa possa ser diferente. Não me ponho como ser responsável, nem enquanto eu mando, e muito menos enquanto eu obedeço. Acho que acho que talvez seja eu várias vezes já disse para a turma também, o conceito de poder, vou usar aqui conceito de poder de Foucault, é algo que é uma experiência importante que a gente pode fazer. Passar de um conceito que a gente tem comum, o mais comum, de que o poder é uma coisa que alguém tem e impõe sobre o outro, e passar a ver que o poder não é uma coisa que alguém tem e impõe sobre o outro, mas o que o poder só existe no seu exercício, na relação com o outro. O poder é algo que acontece entre um que manda e outro que obedece. Porque não basta alguém querer mandar se o outro não obedece. Não adianta alguém querer mandar e o outro não obedecer. Aí você vai ter que dizer, então não tem poder. Exatamente, não tem poder. Por quê? O que estabelece o poder como tal é o fato de haver duas pessoas, no mínimo. Um que manda, outro que obedeça. Né? Não adianta alguém, sei lá, vocês têm exemplos para valer, não se precisa aqui dar nenhum, para perceber como é comum dentro de uma fábrica, dentro de uma família, dentro de uma escola, né, a ideia de que há sempre alguém que já foi determinado que tem que mandar e o outro que está determinado para ter que obedecer. Né? E é isso que se estabelece como estado de dominação. Né? Vejam, não é por nada que Foucault vai sugerir, inclusive, já que você citou o Kant também, inspirado em Kant, embora diga que isso de Kant nunca se desenvolveu suficientemente depois, e que ele gostaria de desenvolver, é um conceito de crítica. Quando Foucault vai responder o que é crítica, ele diz: crítica é a arte de não sermos governados demais. Crítica, portanto, não é falar mal, em primeiro lugar. Vamos parar com isso. Chamar crítico alguém que sabe falar mal do outro. Né? Crítico também não é simplesmente reconhecer que há um limite no conhecimento humano, que foi o que foi mais consagrado a partir de Kant. Para Kant, crítico, em primeiro lugar, na crítica da razão pura, é aquele que reconhece que a gente não consegue conhecer tudo nunca, que o conhecimento humano é limitado. Isso é ser crítico. Mas o Foucault diz aqui algo mais. Ele diz: crítico antes de mais nada,
a arte, estética da existência, aqui vinculado, a arte de não sermos governados demais. Isso significa o quê? Primeiro, que não é possível a gente na vida não ser governado. O mal está em sermos governados demais. Ou sempre só ser governados. Então, ser crítico significa a gente se pôr muito mais vezes na possibilidade de não obedecer. O que não significa deixar de obedecer. Significa que quando vamos obedecer, nós temos algum motivo próprio para obedecer. Mas que não pode ser simplesmente o motivo que o outro tem para mandar em mim. Isso que é um pouquinho a questão da autonomia, que o Celso também estava falando. Do indivíduo como ser maior, autônomo, de quem não é mais criança, autônomo no sentido de ser capaz de fazer a própria lei e obedecer a ela. Ser livre é isso, não é ser simplesmente, posso dizer, porra louca, e achar que ser livre é você fazer qualquer coisa. Não, ser livre é você ser capaz de estabelecer a lei para você e você obedecer a essa lei. Se você não obedece a essa lei, você não é livre. Não é? Ou seja, aqui claramente a ideia da liberdade vinculada a assumir a responsabilidade por aquilo que eu sou. E deixar de fazer e dizer sempre, se eu vou mal, é porque o filho da mãe do outro fez isso comigo. Que é o ressentido. Tudo que na minha vida vai mal, sempre tem um outro que é o responsável. Eu nunca. E ser livre aqui, assumir-se como vivendo numa relação de poder, portanto, tem isto. Eu não posso continuar sempre dizendo que se as coisas não vão bem comigo, a culpa é dos outros. Nem dos governantes, por favor. Acho um pavor a gente continuar dizendo que o Brasil vai mal é por causa dos governantes. É claro que os governantes também são importantes, mas dizer que só eles são os maus significa passar toda a bola para outra, e eu não tenho nada a ver com isso. Nem preciso apelar por via da eleição quem é que colocou, quem está comandando a gente. Isso não basta. Mas é um dos elementos. Ou seja, talvez aqui sim, ser cidadão, ou ser indivíduo, nesse contexto eu me pôr de outra maneira frente ao que acontece, frente ao que me acontece. Tem um colega meu que está em cadeira de roda, ele sempre, que é um argentino, que a Alina conhece também muito bem, ele sempre insiste em dizer que o argentino é muito mais ressentido que o brasileiro. O pessoal faz uma tipologia. Ou seja, que o argentino é muito mais do que o brasileiro, um cara que qualquer problema que apareça, sempre tem um outro que é culpado. Eu não sei se é tão verdadeiro dizer isso dos brasileiros, que os brasileiros também não sejam ressentidos nesse sentido. O de constantemente atribuir toda a responsabilidade para o que acontece ao outro. Quando uma coisa não vai bem, quando ela vai bem, aí é o meu mérito. E mesmo quando a gente fala em corrupção, não é possível um cara sozinho ser corrupto, poxa. Não tem jeito, a não ser uma coisa extraordinária criada pelo brasileiro. Ser corrupto sozinho. Não é possível.
Você sempre vai ser corrupto numa relação com os outros. Né? E os dois são responsáveis. Tanto quem corrompe quanto quem é corrompido. Como tem gente que gosta de uma corrupçãozinha, de ser corrompido, que dá dinheiro também. Né? Isso não diminui, por favor, não diminui de jeito nenhum a responsabilidade de quem manda, mas define que a possibilidade de mudar a relação de poder que a gente tem é diferente. E eu acho que se trata disso, não de não sermos mais governados, de sermos governados um pouco menos. Diga, menino, que bom te ver aí. Pois olha, foi muito bom de ouvir. Está sendo muito bom de ouvir. Agora eu queria lhe colocar uma questão. Em 1984, quando coloca que foi na USP, organizar o Campeonato Feminino Ribeiro, eu tive o privilégio de assistir a conferência do senhor Lebrão, falava sobre o sujeito do Foucault. E aí ele dizia o seguinte: o sujeito do Foucault sou eu em minha sombra. Eu fiquei tão encantado que ele acabou de falar, mas eu até comecei a falar. Eu falei assim: olha, eu discordo da sua leitura do Foucault. Em primeiro lugar, porque eu conheci pessoalmente. Em segundo lugar, porque eu li algumas coisas dele e tenho, como ele, uma fixação muito grande pela pintura. E nesse sentido, o enquadramento para mim é exatamente enquadrar uma cena que é total e saber, na verdade, compor as relações entre as coisas. Então ele fala assim: eu discordo que eu sou eu e minha sombra. Que na verdade eu sou um bando, e às vezes toco reunido e me obedeço. Lembrando, ficou tão empolgado com a minha leitura que falou assim: você precisa conhecer o Veio. Eu falei assim: quem é esse cara? Agora eu te conheci em 87, se não me engano. Nos conhecemos, não Nos conhecemos. Foi muito grato me conhecer, porque em 83, 30 anos, em seguida as enchentes daqui, eu organizei um seminário indisciplinar na USP, não sei se você não soube. Não. E aí, Que você é indisciplinado, isso eu sei. Aí o recurso era pedir 20 gravadores e 40 fitas cassete para gravar, na verdade, simultaneamente, com 20 gravadores, uma discussão de todas as pessoas que se interessassem para discutir duas coisas: natureza e cultura. E foi fantástico. Fantástico. Aí o pró-reitor da época era o Silvio Coelho dos Santos. Aí o Silvio Coelho dos Santos pega o meu projetinho, datilografado, não tínhamos computador na época. Aí ele vira para mim e fala assim: Roberto, tem um erro de datilografia aqui. Eu falei assim: é mesmo, professor? Qual é o erro? Falta o termo. Eu falei: não, professor. Desculpe, qual é a sua formação? Eu não o conhecia, eu sou um antropólogo. Eu queria dizer: isso não é muito me estranho, porque enquanto o senhor é sendo antropólogo, não percebe que a questão central não é ter, mas é existir. Na existência, a questão central é comunicação. Você fez um discurso absolutamente interessante sobre soberania. Eu diria o seguinte: você levou muito tempo. O Celso achou que você falou pouco. A opinião dele, para mim, não é muito significativa. Tá? Mas a sua, que eu sei, vai me levar em conta. Falaste muito longamente. Podia ter falado 10 vezes, entremeado com outras falas. Vou lhe colocar uma oposição. Eu hospedei na minha casa uma quilombola, da Paraíba. E aí ela falou assim: olha, é muito interessante, você precisa ir visitar a gente, porque as relações entre nós são de outra natureza que você desconhece. Eu falei assim: é mesmo? Por quê? Ela falou assim: escute essa. Chegaram os censores fazendo censo.
chegaram na minha tia-avó e perguntaram, qual é o seu nome? Ela falou assim, é Maria, sim, senhor. Quantos anos a senhora tem? 78 anos. E qual é o seu estado de civil? Ela falou assim, estou ficando. Tá? Então, na tradição ocidental, duas chaves são muito fortes. Você citou uma, que são as relações de poder, na verdade é dual, que é sempre compositiva. Mas tem uma outra questão que é central, que é a visão. E eu acabei de ler um finlandês muito interessante, chamado Ioannis Pasma, que tem um livrinho de 80 páginas que escreve, o título dele é Os Olhos da Pele. E eu vou lhe passar um e-book que é muito interessante e vai te alimentar muito mais do seu discurso. Mas foi um privilégio de ouvir isso aqui. Gostei muito demais de ouvir. Estou indo embora para a Florida. Que bom, Roberto. Depois, não sei quantos anos que a gente não se via mais por aí. E esse cara é da arquitetura, tá? Por isso que a primeira coisa que ele fez foi assim. É o enquadramento. É o enquadramento. Tá certo. 10 anos não temos, porque eu sou parkinsoniano. Só diagnosticaram isso há um ano. E eu estava morrendo a todo dia, inclusive com toda a contribuição dos enormes colegas que eu sei. Colegas. Tá, ótimo. Eu os mantenho a distância. Tá, brigadão, viu? Acho que tem Muito que... obrigado por você. Viva! Abração, tá? Mais alguma questão? Bom, em primeiro lugar, parabéns, professor, pela excelente fala, excelente palestra. Também parabenizar o professor Celso e demais professores que organizaram o colóquio hoje, né? Então, todos de parabéns e... Oi? Sim, muito bom. A minha pergunta é mais rápida, né? Mas eu queria retomar um pouquinho a questão da biopolítica. Meu nome é Leonardo, eu sou professor de História Contemporânea aqui da FURB, e falar um pouquinho mais, né, retomar essa questão da biopolítica. A gente sabe que nos últimos cursos de Foucault, ele se voltou para a questão do neoliberalismo, né? Houve mesmo um certo, até mesmo um fascínio de Foucault pelo neoliberalismo. Aqui no Brasil, há 2 meses, 2 meses, foi lançado um livro chamado A Última Lição de Foucault, um sociólogo francês, que vai analisar esses últimos cursos de Foucault, tentando compreender o porquê desse fascínio do Foucault pelo neoliberalismo. Bom, eu queria colocar, né, nesse jogo de questão o conceito da biopolítica. A partir do século XVIII, né, nós temos então realmente a formação de uma sociedade capitalista, né, e que no século XIX ela avança, se desenvolve. Nesse quadro, por exemplo, né, se a gente pegar o século XX, a gente vai ter 2 fenômenos distintos. Um que se dá logo após a Segunda Guerra Mundial e avança até final dos anos 70, início dos anos 80, que é o chamado estado de bem-estar social, né? o welfare state. E o outro, né, que tem início aí no final dos anos 80, muito ligado a políticas econômicas da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan, né, que vem ser chamado de neoliberalismo depois. Então, a minha questão é, a biopolítica, ela aparece mais, ela se torna mais evidente, ela é mais eficaz em sociedades voltadas para o estado de bem-estar social ou em sociedades voltadas para o neoliberalismo, né? Em qual dessas 2 sociedades a gente enxerga melhor a questão da biopolítica? É isso, obrigado. Sabe responder. Não, de fato, tens razão que o último curso em que ele especificamente usa o termo biopolítica
exatamente o nascimento da biopolítica, em que o foco da análise é o liberalismo e neoliberalismo, né? Porque depois desses cursos ele praticamente não toca de novo tanto nesse tema e volta para a questão do cuidado de si, governo de si e dos outros, a coragem da verdade, que eu acho um curso extraordinário, né? Se a gente lê isso, porque, bom, leia e vamos ver por que é bom. Me lembro aqui desse cara de quem eu tenho esse pequeno texto, o Abuso de Obediência, o Frederico, né? Ele é um que levou um belo grupo de pessoas a ouvi-lo em São Leopoldo há 3 anos atrás, num congresso que houve sobre biopolítica, e é reconhecido como um dos bons leitores de Foucault. Ele disse que Foucault é um liberal crítico. Muita gente no salão começou a sussurrar, sei lá, uma coisa parecida com essa. E isso denota alguma coisa que daria para desconfiar que Foucault passou a ser um autor lido por aqueles que abandonaram um pouco a tradição de esquerda e passaram a usá-lo, né? Como se fosse uma espécie de uma substituição, né? Para além das teorias revolucionárias e companhia, né? Ao mesmo tempo, eu acho que o que me parece ser importante, isso é uma das obviedades que aparece imediatamente ao ler O Nascimento da Biopolítica, é que Foucault, de fato, isso se refere também ao liberalismo, de Foucault ler como uma espécie de um modo de governar que existe dentro da sociedade, né? Você poderia talvez dizer um modo de um governamento, não? Governo, para a gente afastar-se da ideia de que governos são seres determinadas pessoas. Aqui o modo de governar específico que é característico do liberalismo e que traz consigo, segundo Foucault, sempre uma resistência a que se governe demais, né? Se quiser vincular o que eu disse antes com o sentido do crítico, talvez aqui tem pelo menos algum elemento para dizer por que há pessoas que dizem que Foucault é um liberal crítico, né? Ao mesmo tempo, isso tem a ver com a biopolítica, enquanto no Nascimento da Biopolítica está muito claro que para Foucault não dá para entender o que é biopolítica, a não ser no contexto do liberalismo e do capitalismo como tal. Porque esse é o pano de fundo no qual se dá a relação entre biopolítica e racismo, biopolítica e sexualidade, biopolítica e segurança, né? Então, e nos leva também a perguntar, a biopolítica em Foucault quer ser uma denúncia simplesmente de alguma coisa ruim, né? Ou, antes de mais nada, para Foucault, quer ser uma tentativa de ler, se quiser, vou dizer um palavrão aqui, da maneira mais neutra possível o que acontece. Sem ficar dizendo isso é ruim ou é bom. Não, está dizendo isso acontece, né? Esta é a política da verdade que acontece desde o século XVIII. Este é o regime econômico da verdade, o regime político da verdade, que foi instaurado, sobretudo, a partir do século XVIII. Né? Como está dizendo, eu estou enrolando a tua resposta, tá? Porque a pergunta, que eu não sei se Foucault dá alguma resposta a ele mesmo, né? Se há uma diferença
na leitura da biopolítica vinculada à tradição social-democrática, em relação à leitura da biopolítica dentro da tradição neoliberal? Não sei. Aqui, seguramente, talvez um elemento poderia ser a análise que ele faz do neoliberalismo, de autores como Hayek e outros. E que a gente, eu acho, sem muito pensamento, sem pensar muito, a gente também jogou isso muito facilmente no lixo. Como se não fosse interessante e importante a gente ler os autores neoliberais, como Hayek, que não são só, e sem mais, defensores de uma absolutidade da economia, mas ao mesmo tempo dão uma contribuição interessante para a gente discutir a relação de política e economia. Eu não sei, aqui, literalmente, a social-democracia... Bom, você conhece também a crítica que se faz de outro lado à tradição social-democrática, que é a de dizer, bom, é uma enganação de esquerda. Com palavras bem pobres. Eu não sei hoje se ainda tem... É a dificuldade, eu não sei, eu me sinto muito mal em dizer se hoje a gente pode ler ainda as coisas simplesmente com a categoria do neoliberalismo, ou da social-democracia, ou da esquerda, da direita. Que não significa que a gente tenha que pôr no lixo toda uma tradição de pensamento,